Fala pessoal, tranquilidade, fazendo revisãozinha rápida sobre colisões. Exatamente o que vocês acabaram de ouvir, né? Colisões. Exatamente o fato, né, de colidir, né, dois corpos, né? A gente pensa num sistema isolado, né? O que seria um sistema isolado? A gente, né, estuda a colisão, né, desprezando as forças externas. Mas beleza, né? Colisão a gente tem algumas fases de deformação. O que seria essa fase de deformação? Quando a gente transforma a energia mecânica, né, em outro tipo de energia. Então essa energia ela pode ser do tipo que, né, uma energia potencial elástica, que é a deformação elástica em si. Pode ser do tipo que, né, uma energia sonora, né, a colisão existe, através da colisão a gente transforma a energia mecânica em barulho. Beleza. E ela pode ser do tipo que transformar energia mecânica em trabalho, que seria o que? Uma deformação. Uma deformação permanente. Pode transferir essa energia, né, mecânica, energia térmica, né, através de calor. Então, isso é algumas fases de deformação. E aqui, né, a gente pode observar que existem alguns tipos de colisões. Opa, como assim alguns tipos de colisões? Calma aí pra gente entender, ficar chique, bacana. Então aqui primeiro tipo de colisão, quando dois corpos se colidem, ele pode ser do tipo que? Do tipo elástico, ou uma colisão elástica, certo? Pode ser do tipo que, né? O que seria uma colisão elástica? Quando a gente não tem deformação. Então aqui pelo estudo a gente diz que o somatório da quantidade de movimento é constante, então final tem que ser igual ao somatório da energia, né, do movimento, na quantidade de movimento, né, final tem que ser igual ao inicial, conservação do movimento. E também a gente tem que dizer o que o somatório da energia, né, vamos colocar aqui energia cinética, na energia cinética de A, né, no caso aqui final, energia cinética de final tem que ser igual ao somatório da energia cinética inicial. Por quê? Não tem perca de energia cinética, né, que é a energia do movimento. E aqui nós temos também o tipo que de energia, né, inelástica. O que seria esse tipo de energia inelástica, pessoal? Inelástica é quando a gente pode ter o que? A perca, né, a dissipação da energia cinética, né, do movimento, do tipo que? Parcial. Ou a gente pode dizer que uma colisão, né, perfeitamente inelástica ou uma inelástica total. O que seria uma total, né? Total quando a gente tem aí dois, vamos pensar aqui, né, num plano, né, no plano aqui bonitinho, eu vou ter um caminhãozinho, né, vamos pensar aqui um caminhão aqui, beleza, um caminhão, ficou muito bonito não, mas dá pra gente entender, então vamos pensar aqui, desenhar a mão mesmo, né, a gente tem um caminhãozinho aqui, né, e o outro vindo aqui em sentido oposto, e infelizmente os dois vão se colidirem, né, colidindo aí, o que vai acontecer? Vai acontecer, né, uma colisão, né, e essa colisão a gente pode entender que a hora que esses trenzinhos aqui, né, vai perder, né, vou perder a energia cinética, mas vai ser o que? Parcial total, né, a gente nesse tipo de colisão, né, no caso aqui a gente está transformando a energia mecânica, né, em trabalho, vai acontecer uma deformação, e essa deformação aqui é onde eu vou ter energia cinética igual a zero, né? Então não tem energia cinética. Não podemos dizer que a energia cinética inicial ela é maior do que a energia cinética final, certo? É isso aí que a gente consegue entender, porque eu tenho uma certa velocidade, um certo movimento, né? E aqui, a hora que colide, eu tenho, né, zero. Então, tem uma deformação, tem uma colisão inelástica. Que tipo de ideia a gente tem
na colisão elástica. Pessoal, bolinha de bilhar. Vamos pensar uma bola de bilhar aqui, né? A bola de bilhar número 8. E vamos pensar uma bolinha de bilhar, né? Número 5. Ambas com as mesmas massas. Vou chamar aqui de A. Vamos colocar o plano aqui, né? Bonitinho. Então vamos dizer que a massa de A é igual a massa de B. Certo? Então aqui vamos supor que eu tenho uma tacada nessa bola de bilhar, ela vai chegar, ela vai colidir, né? Eu tenho 3 momentos: o antes, o momento da colisão e após a colisão. Quando, né, as massas são iguais, bonitinho, a gente diz o que, né? Se eu tenho a velocidade de A se propagando aqui, velocidade de B se propagando aqui, a hora que elas colidirem, ela vai, né? Ela vai se repelirem e a gente diz que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Quando a gente diz aqui que ela é puramente elástica, né? Então são 2 corpos, né? No caso, pensando na bola de bilhar. Então elas são rígidas, que elas vão se encontrarem e o que vai acontecer? Vai haver uma colisão, só que essa colisão ela vai ser elástica, porque não vai ter perca da energia cinética, tá bom? E não tem deformação. Então não foi dissipada a energia aí. Bonitinho. Então, dentro das colisões, a gente tem que tomar cuidado a seguinte situação. Então, elástica, quando a gente vai ter, né? Vamos pensar aqui, mais as 2 bolinhas de bilhar. As 2 bolinhas de bilhar. Então, pensando na bolinha de bilhar aqui, outra bolinha de bilhar aqui. Deixando as 2, deixa eu desenhar aqui mesmo aqui. E a outra aqui. Opa, tá apagando, calma. Então, VB, gente, as velocidades. Então, tem uma bolinha aqui, né? E a outra bolinha aqui. Vamos supor, ambos com as mesmas massas, pensando aqui na mesma massa em si. Então, velocidade propagando para lá, velocidade de A. E aqui, velocidade de B se propagando para lá. Bonitinho, bolinha 5, bolinha 7. Né? Pensando no mesmo aqui, superfície. E o que acontece, né? A gente tem entre esses dois, né, as 2 esferas, no caso, pensando aqui, uma velocidade de aproximação. E essa velocidade de aproximação eu vou calcular com VA menos VB. Então, essa é a velocidade de aproximação, beleza? Então, vai ter essa colisão, né? E o que vai, né, acontecer. Beleza, e também a gente consegue determinar a velocidade de afastamento, né? Que é a velocidade de B menos a velocidade de A. Mas vou deixar aqui em linha aqui para vocês verem que é afastamento. E a razão entre essas 2 velocidades, que é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, isso é chamado de do quê? De coeficiente do quê? De restituição, tá bom? Então aqui é o nosso coeficiente de restituição, né? Vou deixar somente com coeficiente. Bonitinho. E esse coeficiente a gente entende que o coeficiente de restituição ele está entre o intervalo, tem que ser maior igual a 0 e menor igual a 1. Para que eu preciso observar, né, esse valor desse coeficiente de restituição? Lembrando que ele é adimensional, ele não tem unidade de medida. Belezinha, então, né, então pensando em 2 esferas, né, antes, após a colisão, o que acontece com as suas, né, velocidades? Tá? A gente tem a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. A razão entre elas eu tenho um coeficiente. O coeficiente, né, agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre os coeficientes. E se os coeficientes, né, aquele Ezinho, o valor, né, o coeficiente de restituição, for igual a 1, significa que é elástico, não houve deformação. A quantidade de movimento ela continua constante, igual, e a energia cinética, a energia do movimento, ela permanece constante, ela conserva, certo? Então, isso numa colisão do tipo elástica. Isso define uma colisão elástica.
O que define uma colisão inelástica, pessoal? O coeficiente de restituição tem que ser o quê? Maior do que zero e menor do que 1. Isso tem que estar nesse intervalo. O que acontece? Ele vai perder parte, né? Parcialmente o seu movimento. Vai perder, né? Vai ter uma dissipação parcial de quem? Da energia cinética. E o que acontece com a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é constante, né? Pensando lá, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Perfeito. E para ser perfeitamente inelástico, ou uma colisão aí totalmente inelástica, a gente diz que esse coeficiente de restituição ele tem que ser zero. Então a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação tem que ser igual a zero. Então é que a gente tem uma dissipação máxima, né? Então a minha energia cinética vai ser toda dissipada, não tenho mais movimento, né? Colisão de dois carrinhos bonitinhos lá. E a quantidade de movimento ainda continua no nosso, né, análise em si. Beleza, vamos fazer uma atividade bem tranquila, né, da FUVEST aí, um vagão A de 10 kg. Então vou colocar aqui, chamar de massa de A igual a 10.000 quilos do carro. Notação. E ele diz que move-se com a velocidade igual, então velocidade A 0,4 metros por segundo. Show de bola. Sobre trilhos horizontais, sem atrito, desprezando as forças externas. O sistema isolado, até colidir com outro vagão. Então tá lá, vamos pensar aqui, tem um vagão bonitinho, né? Eu tenho um vagão A aqui, outro vagão pra cá, né? Então vamos supor, né, que eu tenho aqui bonitinho, os trilhos, né, horizontal. Vamos definir agora aqui rodinhas do trilho. Beleza, aqui o nosso vagão, ó. Beleza, vagão. Perfeito, pessoal. Então significa que eu tenho dois vagões. Esse vagão aqui está, né, uma velocidade e esse aqui em estado de repouso. E os dois vão colidirem. Beleza. E o outro tem massa o que? Vou chamar de MB igual a 20.000. Então 20 vezes 10 ao cubo quilograma. Tranquilo, inicialmente em repouso. Tá em repouso. Após a colisão, então o tiozinho vem aqui e vai acontecer uma colisão aqui, né? Deus me livre. Vai acontecer uma colisão. E essa colisão, o que? Essa energia cinética, ela vai ser parcialmente, né? Lá, a energia cinética é final. Quer saber a energia cinética? O que vai acontecer após essa colisão? Né? O que vai acontecer com a energia cinética desse vagão? Né? Vamos lá observar isso daí. Então, lá, vem um vagão a certa velocidade, pam, bateu, né? Após a colisão, o vagão A fica parado, então o A vai ficar parado, né? E o B vai entrar em movimento, né? E qual é essa energia cinética? Quanto vai ser? Primeira coisa, né? Qual é a velocidade do meu vagão B? Eu não tenho essa velocidade. Mas não tem, a gente consegue calcular. Por quê? Por somatório da quantidade de movimento final tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento inicial. Quem que é o movimento inicial, né? Então a gente está sobre aqui, né? O final vai ser o vagão B vezes velocidade de B. E aqui a inicial vai ser o vagão A, na massa de A, vezes quem? Porque aqui não tem nenhuma colisão ainda, né? Então, só conservação da quantidade de movimento. Então, movimento de A tem que ser igual, né, a massa de A vezes a velocidade de A. Perfeito. A massa de B temos que é 20 vezes 10 ao cubo vezes VB. Igual massa de A. 10 vezes 10 ao cubo vezes a velocidade 0,4. Perfeito, né? Vamos cortar aqui. Isso aqui já para mim já não interessa.
bonitinho. Não diz que aqui que VB vai ser igual a 4 dividido por 2 vezes 10. Vai dar 2 vezes menos 1, 0,2 metros por segundo. Olha lá, essa é a velocidade do vagão B, né? Utilizando aí a conservação do movimento. Show de bola. Então aqui o movimento aqui eu já sei agora, né, que é de 0,2 metros por segundo. Olha o que aconteceu, eu tive uma redução, uma perca parcial ali. Opa! Então beleza, o que ele quer saber? Energia cinética? Então energia cinética, né, de B é igual a massa de B vezes velocidade de B ao quadrado dividido por quem? Por 2. Então, logo aqui eu posso descrever isso 2 vezes 10 a menos 1. Então, isso vai dar quem para mim? Massa de B, 20 vezes 10 ao cubo, vezes velocidade, sei lá, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, isso dividido por 2. Então, aqui podemos dizer que a energia cinética de B vai ser igual, isso com isso vai dar 10 vezes 10 ao cubo vezes 4 vezes 10 a menos 2. Isso, a energia cinética de B vai ser 40 vezes 10, que é igual a 400 joules. Então, isso aqui é a resposta da letra C. Então, olha que bacana, né? A energia de movimento, né? Energia cinética vai ser de 400 joules, né? Ao final aí dessa colisão. Colidiu, né? O vagão fica parado, fica em repouso e transfere, né, essa energia cinética. E essa energia cinética vai ser de 400 joules, né? A quantidade de energia aí, né, é dada por quem? Massa vezes velocidade dividido por 2. Tranquilo, né? É essa energia do movimento, quantidade de energia para movimentar aí, né, esse vagão, certo? Então, de 0,4, né, ele caiu para 0,2, certo? Então, se a gente observar aqui, a gente também tem a velocidade de aproximação, né, que é VA menos VB. Depois eu dividi um pelo outro, a gente tem o coeficiente de restituição, e aí a gente entende aqui se a gente tem uma colisão elástica, inelástica ou perfeitamente elástica. Então, um exemplo, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.